Boa noite, irmãos. E o nosso irmão, que também desloca de Barbacena, está conosco essa noite, trazendo sua palavra amiga, consoladora e esclarecedora, segundo os propósitos da doutrina espírita, já que aqui nos encontramos numa sala de aula, aprendizes do Evangelho, alunos de Cristo, que há mais de 2000 anos tem nos ensinado, falado, convidado, e a gente ainda deixando para depois essa tarefa, que é uma tarefa bacana, que diga àqueles que seguem Jesus e convida nós para também conhecer esse caminho que a gente aqui dentro da casa comenta, estuda, mas a prática ainda está longe. Mas o irmão traz uma bela mensagem para nós dessa noite, numa palavra amiga. Ele vai falar sobre a vida, a importância da vida, o objetivo e finalidade da encarnação. Estamos aqui por brincadeira? Deus nos jogou aqui para o gosto de nos ver sofrer? Tem um objetivo muito maior na nossa vida, tem um propósito muito maior. E todas as religiões, Jesus e agora a doutrina, vem nos alertar para essa nossa responsabilidade de uma reencarnação, do trabalho que se faz em nossa necessidade de evoluir no mundo espiritual, para que venhamos com todo abono para a gente acertar e sair da vida mais ricos, mais equilibrados, um pouco mais em progresso do que quando chegamos aqui, segundo Emmanuel, falidos desastrosamente no nosso passado. Mas numa prece humilde, vamos nós agradecer a Deus, agradecer pelo irmão que se desloca de Barbacena para falar para a gente, trazendo a bênção que ele colheu junto aos seus estudos, aos amigos espirituais, que sempre orienta. É um irmão querido, que está sempre conosco, nos alentando, nos acalentando com sua palavra, uma palavra que abraça e como dá a mão e nos levanta para seguirmos na nossa atividade, Pai, na nossa vida física. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de sabedoria e de amor. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores. Esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes rígidos da nossa própria inferioridade, livrando-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Manuel Soares, que a partir de agora a palavra, o tempo, a casa, é tudo do irmão. Que a Espiritualidade o abençoe. O tempo é seu, até esse microfone aqui, ó. Dá licença. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom. Estava falando com a Cida aqui, que tem bastante tempo que eu não venho aqui, né? Viemos aqui na Semana Espírita, né? No mês espírita. Mas aqui na casa mesmo, desde antes da pandemia, né? Que a gente não voltava aqui, a gente estava com saudade. É um local sempre acolhedor, né? Com todos nós. Um ambiente de trabalho. A gente cria o vínculo, né? Nós estávamos conversando com a Cida aqui sobre esse vínculo que a gente precisa ter com uma casa espírita, que a gente faz esse vínculo com as dependências espirituais da casa espírita também, né?
Isso nos ajuda muito como encarnados e como desencarnados depois, porque a gente pode continuar trabalhando, às vezes, na mesma casa espírita no mundo espiritual. Isso é muito comum, a gente vê muito isso, e esse vínculo, quanto mais a gente tem e quanto mais a gente faz por merecê-lo, vai nos ajudar na continuidade da nossa vida no Evangelho de Jesus, né? E dentro do conteúdo doutrinário espírita também. Então a gente agradece o convite de estarmos aqui hoje para a gente poder conversar mais um pouquinho. Então nós trouxemos esse tema que a gente deu o título de Importância da Vida e Objetivo e Finalidade da Reencarnação ou Reencarnação. E para a gente começar, a gente gostaria de ir lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que nós fomos buscar lá. Vamos fazer 3 perguntas do Livro dos Espíritos e vamos ler as respostas para a gente refletir. E trouxemos mais algumas anotações de outros autores que nos ajudam a complementar esse objetivo. A gente saiu de um mês, né, de setembro, que é o mês de preservação da vida. As casas, no final agora do dia 30 lá de Barbacena, se reuniram para abrirem no sábado para ficarem à disposição para alguma pessoa que tivesse alguma dúvida, quisesse um esclarecimento com relação a esses procedimentos de ajuda espiritual, principalmente aquelas pessoas que estavam com alguma dúvida com relação a continuarem vivendo encarnados aqui na Terra ou passando por muitas dificuldades. Algumas casas receberam algumas pessoas para atendimento e outras não, né? Mas foi feito esse movimento. E a gente, conversando sobre esse tema, a importância da vida, hoje a gente vai encarar isso também. Nós não vamos avaliar naquele aspecto de preservação no sentido como foi tratado o mês passado. A gente quer ampliar isso um pouquinho para a gente entender de uma forma melhor por que nós estamos aqui. Porque é importante a gente saber por que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui, quais são os nossos objetivos de estarem aqui. Será que Deus nos quer aqui porque quer? Ou tem isso uma organização, tem isso um fundamento, né? Então, eu acho que a doutrina espírita ela tem essas respostas para nós, e à medida que a gente vai estudando mais a doutrina, aceitando mais a doutrina, compreendendo mais a doutrina, a gente vai fazendo esses questionamentos íntimos de cada um de nós. E a doutrina vai dando as respostas para a gente. Por isso que a doutrina espírita é considerada a doutrina do esclarecimento, doutrina da lógica, doutrina da razão, né? Porque ela pega aqueles ensinamentos de Jesus e traz isso para nós agora com tantas informações. Nós temos uma biblioteca a partir dos livros básicos, né? Que são os livros de Kardec, os primeiros livros, né, da doutrina, e agora essas obras subsidiárias todas, trazidas, psicografadas ou não, por espíritos que estão colaborando conosco, né? Através do Chico foram tantas obras, através do Divaldo. Nós temos aí o nosso irmão Zé Raul Teixeira, que trouxe alguns livros também. Nós temos o Haroldo, que escreve alguns livros também, muito bons para nós vamos utilizar. Enfim, material nós temos muito grande, é um manancial enorme. E a gente precisa cada vez estudar isso, porque o conteúdo para nós é importante. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, da parte chamada Encarnação dos Espíritos, o capítulo 2, que vai falar sobre os Espíritos para nós vamos ver o objetivo da encarnação. Esse capítulo fala da encarnação dos Espíritos, né? Essa aí tem a pergunta 132 que Kardec perguntou. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Então, para que nós nos encarnamos aqui nessa Terra? E os Espíritos responderam a Kardec o seguinte: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, isso é uma lei de Deus, né?
Ou seja, Deus entende que isso é o melhor para nós. Quem somos nós para questionarmos a lei de Deus, que é a perfeição, né? Deus é o ser perfeito. Então, se Ele criou essa lei, se Ele criou esse caminho para nós, é porque é o melhor para nós, com o objetivo de chegarmos à nossa perfeição. E aí a gente entende a partir daqui que todos nós seremos espíritos perfeitos um dia. Porque nós, na lei de Deus não temos privilégios. Então todos chegaremos à perfeição. Mas vai demorar muito? O que vocês acham? Vai depender de cada um de nós. Se nós fizermos a caminhada mais rápida, sem desviarmos, a gente vai chegar mais rápido à perfeição. Por isso que Jesus disse para nós que nós vamos poder fazer o que Ele fez, o que Ele faz e muito mais. Porque nós somos irmãos de Jesus em Deus. Ele é um Espírito que está à nossa frente, bem à nossa frente, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos ser espíritos crísticos um dia também. Mas continua assim, para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Então nós vamos encarnar por expiação, quando a gente vem aqui para expiar os nossos erros, para corrigir os nossos erros, né? Que a gente sempre erra, nós somos imperfeitos, então Deus nos dá a oportunidade de uma nova vida, virmos corrigir os erros, para que a gente possa ser provado. Porque às vezes a gente está lá no mundo espiritual, preparando uma nova encarnação, falando, nossa, na encarnação passada eu cometi esse engano, eu tive esse vício, eu tive aquele comportamento, aprendi tanto aqui agora no mundo espiritual, né? Estudei, trabalhei, eu queria provar para mim mesmo e para Deus, meu Pai, que eu venci essa dificuldade. Então, a gente encarna para que a gente passe por aquelas provas também, para que aí nós vamos provar para nós mesmos, em primeiro lugar, e para a espiritualidade maior de Deus, nosso Pai, que nós vencemos aquela etapa. É igual aquele aluno que vem, né, estuda e passa pelas provas e é bem sucedido. Aquele que às vezes não passa na prova, ele cai numa recuperação. Então, a gente tem que estar sempre nos corrigindo para a gente melhorar. E aí, podemos encarnar como missão. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos tendo condição de sermos missionários, né? Somos pessoas que podemos já, em algumas situações, trazermos bons exemplos, podemos trazer informações, comportamentos, isso sempre existe. Então, nós temos esses 3 objetivos. Mas continua. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. Então, não vai ser numa vida que nós vamos passar por todas as dificuldades de uma vida corporal, né? Vão ser necessárias várias vidas para que a gente possa, em cada uma delas, aprender um pouquinho. Vocês já escutaram falar que nós encarnamos como homens e mulheres? Sim, né? O espírito não tem sexo. A gente guarda na vida espiritual a nossa última aparência, aquilo que é a nossa lembrança, mas nós precisamos passar. Por quê? Porque a vida feminina, ela tem uma finalidade, né? Da reprodução, da gestação, da amamentação. A gente tem alguns homens aqui, eu vou falar uma coisa que não vai agradar, né? A gente que é homem, a gente vê que nós somos diferentes nos sentimentos das mulheres. As mulheres têm um coração mais amoroso, né? Têm um carinho maior, sabem tratar melhor uma criança do que nós que somos homens. Nós trabalhamos muito com a cabeça, às vezes erradamente com a cabeça, mas o objetivo é desenvolvermos essa parte. E as mulheres desenvolvem. Então é preciso que a gente reveze nas nossas encarnações no sexo para que a gente desenvolva as nossas perfeições sobre todas as áreas, para o dia que nós formos um espírito daquele maior, eles tenham todas as possibilidades de entendimento, de compreensão. Então, nós vamos fazer isso na existência corporal. A encarnação tem também outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha que legal essa. Às vezes a gente esquece isso. Por que nós encarnamos? Para a gente espiar e para provar. Não, para trabalharmos também na obra da criação. Jesus não falou para nós que nós somos co-criadores?
Então, nós estamos trabalhando na obra da criação. Se nós tivermos uma encarnação com esse objetivo, nós vamos sendo exemplo para outras pessoas, eles vão mirar em nós as coisas boas, nós podemos usar a nossa inteligência para criarmos coisas boas para a humanidade, cientistas, pessoas de áreas profissionais que estudam, que descobrem, né, vacinas, descobrem recursos, coisas que às vezes não existiam, né? Há uns anos atrás nós não tínhamos uma série de coisas que nós usamos hoje para nos facilitar, de uma forma muito boa. Então, nós vamos criando com isso, e nós vamos entendendo mais também sobre a própria natureza. Nós temos que aprender a respeitar mais a natureza, a cuidar mais da natureza, a cuidarmos mais uns dos outros, né? Nós vamos ver isso mais à frente aqui. Então, a partir desse momento, além de nós estarmos reparando os nossos erros, estarmos desenvolvendo as nossas possibilidades, eu estou também ajudando a construir um mundo melhor, né? Seja na materialidade e seja na moralidade também. Olha que coisa bonita, né? É um trabalho que está aí à nossa disposição. Ah, mas isso só a hora que eu tiver muito desenvolvido. Não. Deus vai dar para nós oportunidades em todos os momentos da nossa vida. À medida que nós vamos desenvolvendo, as possibilidades são maiores, as nossas responsabilidades são maiores, as nossas capacidades são maiores. Aí, realmente, a gente vai ter condição de realizar coisas mais, assim, envolventes, deslumbrantes. Mas a gente tem que começar devagar, né? Isso a gente precisa entender. Para realizá-la é que a cada mundo, ou em cada mundo, porque nós vivemos aqui na Terra e em outros mundos, né? Toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? A gente vai se adiantar. E nós temos que refletir isso, porque nós estamos passando por um processo de transição agora. Alguns de nós vamos permanecer aqui, alguns de nós vamos ir para um mundo que não seja tão bom quanto esse, porque às vezes nós não estamos fazendo por permanecer aqui, e alguns de nós podemos ir para mundos mais elevados. Nós sabemos de pessoas que viveram na Terra, que estão no mundo espiritual, receberam convites para ir para mundos mais adiantados. E alguns pediram para permanecer aqui para nos ajudar, né? Então, olha que muito bonito isso. Aí o Kardec, na pergunta 133, ele pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Então, vamos supor, tem algum espírito que desde o início ele foi sempre certinho, sem cometer erro. Se isso acontecer, ele precisa reencarnar ou encarnar? Os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas, tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldades, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então não vai existir isso. Porque se nós somos simples e ignorantes, simples na simplicidade de sermos espíritos iniciantes, ignorantes porque não temos conhecimento, a gente vai errar mesmo, né? As nossas primeiras encarnações são muito grosseiras. Os homens primitivos são muito grosseiros, na base da força. A gente às vezes comete muita maldade, sem responsabilidade, mas comete. Então, não existe de alguém numa encarnação só vencer. Porque algumas religiões falam assim, né? Ah, aquela pessoa é santa, aquela pessoa é assim, porque Deus a criou assim, ele teve esse dom, essa felicidade de Deus o criar assim. Isso seria uma injustiça de Deus muito grande. Porque uns são criados para terem tudo, né, serem felizes e se santificarem, e outros passam uma dificuldade enorme. Não, Deus não faria isso, seria injusto. E Deus injusto não é. Então ele dá condições iguais. Nascemos todos nós na mesma condição. Passamos pelo princípio inteligente, passamos pelos reinos inferiores, a gente tem isso tudo explicado na doutrina, e a hora que chega num certo ponto que o nosso princípio inteligente está numa condição de se tornar um espírito, essa transformação existe lá no mundo espiritual, esse elo perdido não é achado aqui na Terra, porque não é assim que funciona,
e nós vamos ter as nossas primeiras encarnações como espíritos, já com responsabilidade, com aquela inteligência rudimentar, mas nós passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. E aí, são muitos erros mesmo, né? Porque nós não temos conhecimento, não temos entendimento. Hoje, na condição de já de espíritos e provas e expiações, que é o segundo degrau de um mundo, né? A gente comete tanto engano no nosso dia a dia de 24 horas. Hoje mesmo, todos nós cometemos algum engano, né? Com o pensamento, com a atitude, com a vontade. Então, é preciso que a gente tenha outras oportunidades. Então, nós vamos ter várias encarnações sempre. Agora, se nós começarmos a seguir caminhos mais seguros, mais responsáveis, a nossa trilha se torna mais fácil realmente, né? Quanto mais difícil a gente tiver, quanto mais nós tivermos dificuldades, é porque nós precisamos passar por isso. Hoje eu vi um vídeo do Divaldo, pequenininho, onde ele estava sendo entrevistado e alguém perguntou das dificuldades dele. Ele falando das dificuldades de saúde, quando ele gravou o vídeo, ele falou que ele já estava com 96 anos, né? Eu não sei se a idade dele é essa hoje, realmente eu não sei. Alguém sabe? É 96 mesmo? Então o vídeo é recente, né? Então eles estavam perguntando a ele assim, por isso, problemas de saúde e tudo. E ele disse que, não sei se alguém viu esse vídeo, ele procurou os médicos para poder fazer o tratamento, porque os médicos não sabiam assim dar uma resposta para ele real do que ele tinha. Mas fazia exame daqui, exame dali, e um dia ele perguntou ao médico, mas afinal de contas, que conclusão vocês chegaram? Falou, não, nós precisamos fazer mais exames para poder descobrir isso. Aí um dos médicos lá, que era mais simpático a ele, aí vira e pergunta a ele, ô Divaldo, você não fez essa consulta lá na sua casa espírita, não? Porque você conversa com os amigos espirituais seus lá, eles não falaram, não? Ele falou assim, não, na realidade, eles falaram sim, que eu precisava passar por isso ainda, tudo que eu sofro, ainda que eu tenho, porque é do meu próprio burilamento. Mas você está querendo que a gente receita um remédio para você? E qual o remédio que eles receitaram para você lá do mundo espiritual? Ele falou assim, eles não receitaram paciência. A gente tem que ter paciência, porque se a gente está passando por dificuldade, é porque a gente merece, precisa passar por dificuldade, né? Então é uma história para a gente ver o porquê disso tudo nas encarnações. E nós somos pacientes? Então essas coisas vão nos fazendo entender. E a última pergunta está assim, o 133A. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Então, se eu estou fazendo bem, né? Tem pessoas que são bondosas nessa vida, fizeram tudo direitinho, e passam um perrengue danado, né? Você não passa na mocidade, na juventude, quando na idade adulta, às vezes vem uma doença que sacrifica, e, nossa, é muita dor, é muito desconforto, a gente sabe de casos assim. A pessoa fez uma vida de caridade e passa assim. Então, por que valeu tudo isso? Resposta. Eles chegam mais rápido à finalidade a que se destinam. E depois, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito, né? Se a gente tivesse tido vidas excelentes, nós não estaríamos sofrendo hoje, né? A gente está sofrendo alguma coisa porque lá no passado nós fizemos para merecer. E na maior parte das vezes nós solicitamos as provações para que a gente se depure, né? A gente vai começando a ter mais capacidade e vai entendendo mais que é preciso resgatar. E aquelas coisas que estão lá guardadas no nosso inconsciente, que a gente recorda depois, nossa, eu fiz isso mesmo, nossa, isso é muito difícil, eu maltratei essa pessoa, quero voltar na condição com essa pessoa, e ainda está nessa dificuldade, eu quero abraçá-la, eu quero ajudá-la, e às vezes aquela pessoa está com dificuldade e encarna conosco, e a gente fala, nossa, essa pessoa é a pedra do meu sapato. Não é. Ela é a salvação da minha encarnação, se eu souber conduzir, né? Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento ou ambicioso, não sofrerá com os tormentos que procedem destes defeitos.
né? Todos nós temos alguma coisa que a gente não tem, né? Que a gente pode ter aquela tentação, alguém pode nos oferecer aquilo e a gente tira de letra, não é? Por exemplo, tem pessoas que não têm o vício da bebida, que já venceram isso em outras vidas, não se deixam levar por alguma viciação qualquer. Mas tem uns vícios que são difíceis para nós, né? E não são os vícios materiais. São os vícios espirituais, morais. Que a gente fala assim, nossa, eu tratei aquela pessoa daquele jeito ontem, e eu já tinha prometido a mim mesmo que eu não ia me portar desse jeito. Próxima vez isso não vai acontecer. No dia seguinte a gente descarrilha de novo, né? Por quê? Nós já fizemos tantas vezes essa coisa em vidas passadas, e a gente achava que era isso mesmo, porque eu tinha que ser mesmo, era a minha autenticidade, era a minha verdade, e as pessoas têm que me tolerar, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, aquelas coisas. E a gente agora tem dificuldade de se livrar disso. E a gente tem junto com isso aqueles companheiros espirituais e também encarnados que eram da nossa equipe de fazer essas posturas. E a afinidade atrai, né? Esses nossos irmãos que às vezes estão na nossa casa, estão no nosso local de trabalho, estão desencarnados nos acompanhando, porque nós temos dívidas para com eles, eles têm dívidas para conosco. É uma afinização muito grande. Então, a encarnação é feita para a gente espiar os nossos erros, para a gente provar que já somos capazes e para também trazermos alguma missão para todos nós. Quando a gente encarna numa família e tem os nossos filhos, os nossos netos, é uma missão que a gente está desempenhando dentro da nossa capacidade. Se a gente souber levar com educação, com orientação, com carinho, com amor, é uma missão, né? A gente pode encarar assim. Mas também para a gente ser co-criador, olha só, para estarmos aqui construindo uma vida melhor. Para quem? Para nós mesmos e para os nossos irmãos de humanidade. Legal? Então vamos caminhar aqui. Eu trouxe mais uns dados aqui, estão anotados para eu não esquecer, né? A memória não tem essa capacidade mais e nunca foi muito boa para gravar tudo isso, então eu tenho uma colinha aqui. No livro O Evangelho de João, o Haroldo Dutra Dias, no capítulo 3, ele fala exatamente o que nós falamos aqui. Ele fala assim, não nascemos apenas para resgatar ou passar por provas, mas também para moldar o nosso destino, o nosso futuro. E é uma grande verdade. Porque o que está acontecendo conosco hoje, fora os nossos erros de agora, mas uma coisa que eu não provoquei hoje, uma doença que surge, que eu levei a vida inteira regrado, e ela vem, né? Uma pessoa que eu não conhecia aparece e traz uma dificuldade para nós no lado profissional, alguma coisa desse sentido, né? Isso é o quê? Porque lá no passado, nós não tivemos esse cuidado. Então, as coisas que acontecem hoje, elas têm uma razão de ser, do nosso passado distante e do nosso passado nessa encarnação mesmo. Que algumas coisas vão acontecer pelo nosso passado aqui mesmo, dessa vida. Falta de cuidado com a saúde, desrespeito, intolerância, agressividade, não é? Mas coisa do passado também. Então ele fala, para também moldar o nosso destino. E como é que vai ser a nossa próxima encarnação? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a nossa melhor encarnação? Essa agora. Porque a gente não retrograda. Os Espíritos falam que a gente não anda para trás. A gente estabiliza, né? A gente estagna. Agora, a gente fala assim, nossa, mas tem tanta pessoa fazendo tanta maldade, né? Aí no nosso dia a dia a gente vê tanta coisa tão grosseira. A pessoa não podia estar vivendo nesse mundo. E o que será que aquela pessoa fez em encarnações passadas, então? Aquilo que ela está fazendo é a melhor encarnação dela agora. Também. É porque são espíritos muito endividados, espíritos muito duros, muito grosseiros, não é? E eles estão aqui conosco. E com isso a doutrina vai nos ensinando que se eu estou na minha melhor encarnação, aquela pessoa também está. Então a gente tem que olhar para ela com pena, com outros olhos. E às vezes não, a gente vai entrar num clima que não é o recomendado. Essas reflexões vão fazendo a gente mudar esse pensar. E ele fala também, nascemos para planejar
a aprender a escolher, a aprender a tomar decisões, a utilizar o nosso pensamento de forma correta, porque o pensamento cria a nossa vida. Nós já tomamos muitas decisões na vida, nessa vida mesmo. Tenho certeza que os mais idosos aqui, como eu, falam assim, nossa, aquilo que eu fiz lá naquela época, hoje eu não faço mais. Aquela atitude que eu tomei em determinada circunstância, hoje eu não tomaria mais. Não é? Então, nós nas encarnações, nós vamos desenvolvendo esse raciocínio também. Porque a gente vai aprendendo, né, nas religiões, nos convívios, nos estudos que a gente faz aí da nossa profissão. No nosso retorno ao mundo espiritual, lá nós participamos de orientações, de trabalhos, de palestras também, de orientações para que a gente possa encarnar. Durante o nosso sono, dependendo do nosso estado mental, dependendo da nossa vida, da postura de vida, do que a gente faz, do que a gente pensa, a gente vai no mundo espiritual durante o nosso sono para a gente escutar palestras, para trabalharmos no bem lá também. Agora, podemos visitar os nossos amigos desequilibrados lá também, se eu estou me desequilibrando também. É afinização. Durante o nosso sono, nós vamos aportar no mundo espiritual aquilo que a gente vive no nosso pensamento. E quando a gente desencarnar, nós vamos aportar aonde? Nesses mesmos locais. Por isso que alguns vão para as reuniões, para as regiões tenebrosas, porque vivem uma vida de orgulho, de vaidade, de maldade, de usar a inteligência só para ludibriar as pessoas. Enquanto nós estamos reunidos aqui agora, estudando isso, refletindo, não é isso? Quantas pessoas estão em algum local criando métodos para passar os outros para trás? Todo dia a gente está vendo, não é um golpe assim, que entra no celular, que a pessoa envolve, desvia dinheiro, faz... Né? São pessoas que ainda não acordaram para essa responsabilidade. Então nós já, graças a Deus, estamos tendo essa orientação. Né? Aí ele fala o seguinte, o Haroldo, finalizando esse trecho, ele fala assim, o destino é o resultado do pensamento, aqui compreendido não apenas como ideia, mas intelecto, mas como conjunto de manifestações do espírito. Então o nosso pensamento, ele envolve ideias, sentimentos, emoções, imaginação, vontade, desejo, tudo somado e misturado, formando a nossa matéria, né? Então a gente fala, o pensamento é só pensar assim, o que eu vou fazer para o almoço amanhã? Amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu tenho que fazer... Não é só isso. O pensamento está envolvido nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa imaginação, naquilo que a gente deseja, na nossa vontade, no nosso desejo. E a gente, 24 horas por dia, a gente tem sentimento, a gente tem emoção, a gente tem vontade, a gente tem desejo. Como é que nós estamos trabalhando com isso? Com essa onda mental que nós estamos emitindo, que vão fazer com que a gente receba aquela recíproca. Ou seja, nós vamos sintonizar com o quê? De acordo com a nossa faixa mental, com o nosso campo vibracional. Aquele exemplo clássico, para você situar uma estação de FM, você tem que botar na frequência que ela trabalha, senão você não pega ela. E a nossa frequência mental, como é que está? Está num patamar mais elevado ou mais embaixo? Aí tem certeza que ela faz assim durante o nosso dia a dia, né? Tem momentos que nós estamos em oração, tem momentos que nós estamos sendo envolvidos por outras coisas, a gente baixa o nosso padrão vibracional, depois a gente eleva de novo. Então, quanto mais nós nos estabilizarmos, melhor. Isso é um exercício para nós. No livro Ação e Reação, o espírito Druso, que é o instrutor que está com o André Luiz, ajudando o André Luiz e o nosso amigo do André Luiz lá, que é o... Não, Anacleto, não. Como é que é? Eu esqueci. Hein? Hilário, isso bem. Ajuda o velho. O Hilário. Ele fala assim, o Druso, no capítulo 2 do livro. Somos espíritos endividados. Esse instrutor Druso, ele é o instrutor, é o que está dando a orientação para o André Luiz aprender e depois transcrever para nós. Ele fala, somos, então ele se inclui no meio, né? Somos espíritos endividados,
com obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Então a gente precisa se renovar, então a gente tem que dar tudo que a gente tem de bom para isso. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes, desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Fechou com o que o Haroldo falou antes, né? Ou seja, nós vamos fazer o quê? O nosso futuro. Como? A partir de agora, somando com o nosso passado. Então, ideias redentoras e edificantes. Desde quando? Desde agora, desde ontem. Quanto mais cedo, melhor. Ah, mas tem um negócio que eu fiz lá de errado. Sim, todos nós fizemos. Vamos fazer o possível para a gente não cometer aquele mesmo erro. É isso. A gente vai se conscientizando, a gente vai se fortalecendo, a gente vai resistindo às tentações nossas interiores, né? E ele fala assim, o Druso, para nós, herdeiros de longo passado culposo, né? Ele também se inclui, a esfera das formas físicas, ou seja, a reencarnação, simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Então a gente precisa reencarnar, para que reencarnado passemos as provas onde nós, em encarnação passadas, nós criamos para os nossos irmãos de humanidade. E criamos para nós mesmos. Então, ou seja, o caminho é através da reencarnação. A gente vai ter que reencarnar sempre. O que a doutrina espírita fala para a gente? Não. Quando? Quando nós não tivermos mais erros para reparar. Né? Quando deixarmos de ser espíritos errantes. Aí nós vamos nos tornar espíritos missionários, que vamos encarnar para trazermos ajuda para nós e para os próximos, né, que estão atrás da gente. Mas enquanto a gente tiver erros a reparar e tivermos um caminho ainda a percorrer, enquanto nós não tivermos chegado naquele patamar, nós vamos precisar encarnar sim. Agora, depois, a gente só viria no caso de criarmos as nossas condições de missão. Jesus precisava encarnar ou reencarnar no planeta Terra? Não. Quando o planeta Terra foi ser criado, o sistema solar já foi ser criado, ele é um dos criadores, um dos construtores do nosso sistema solar. Ele já era o Espírito Cristo naquela época. Então ele veio aqui para quê? Para trazer um exemplo vivo para as nossas cabeça dura que estávamos aqui, mostrar o exemplo do amor, da caridade, da humildade. Aprendemos? Estamos aprendendo ainda, né? 2.000 anos se passaram. Vê como é que nós somos teimosos, né? Por isso a gente sofre as dificuldades da vida. Já no livro Toques de Luz, de Lourival Lopes, no capítulo 78, ele coloca para nós assim: não se assuste, conheça tudo, mas evite a sintonia com as notícias desesperadoras. Tem pessoas que falam assim: ah, não, agora eu estou estudando a doutrina espírita, eu não ligo mais a televisão. Na minha casa não tem televisão, eu não escuto nada, eu procuro ficar só estudando. Você está se isolando no mundo, né? Nós não fomos criados por Deus para sermos ermitões, né? Isolados, não. A gente tem que conviver na sociedade, que é na sociedade que a gente vai trocar as nossas vibrações, aprender a se respeitar, aprender a ajudar, moldar as coisas grosseiras que nós temos, porque aí aparece um mais grosseiro e ele fala grosso com a gente é verdade e tal, né? Essa troca é de aprendizado. Então o que ele está falando é o seguinte: conheça tudo, ou seja, a gente tem que estar aberto a ver o que está acontecendo no mundo, senão a gente fica como ignorante do nosso mundo. Se a gente não tiver conhecimento, nós vamos aprender sobre ecologia, por exemplo? Não, as notícias chegam para nós, para a gente aprender o que fazer com o plástico, né? O que fazer com o papel, com a comida que está deteriorada e tantas coisas mais, preservações. Então ele fala, conhecer tudo, mas evite sintonia com as notícias desesperadoras. Se nós estamos vendo alguma notícia, a notícia é triste, e notícia triste é o que mais tem, porque a grande maioria gosta de ver notícia triste, então a mídia traz notícia triste, né, difícil. Aquilo a gente viu, aconteceu esse fato, muito triste. Nós não podemos e não devemos entrar naquele clima de tristeza, de revolta, né? Porque está procurando a pessoa, porque tem que prender, e a gente vai ter que prender mesmo, tem que fazer, tem que acontecer, tem que bater nele também para ele aprender, né? Então ele está falando para a gente não entrar nesse clima, né?
Fique acima desses pensamentos. Ele fala para nós. Fique acima dessas situações. Não se abata com elas. Você não deve tomar como seu o desespero dos outros. Porque se a gente vai ajudar uma pessoa e a gente entra no desespero que aquela pessoa está, eu não vou conseguir ajudar. Ainda que entristeça o seu coração. É triste, é difícil, né? Hoje eu recebi uma notícia de uma senhora que trabalha para nós. Ela falou assim: hoje levaram meu cãozinho para abatê-lo, porque ele estava muito doente, o cachorro, com muita dificuldade, fazendo tratamento. Ela me passou uma mensagem. Por que ela passou aquela mensagem? Ela precisava desabafar, né? Ela precisava ter passado para mim aquela mensagem, né? Nem conheço o cachorro, mas ela precisava de alguém que escutasse aquele desabafo. Ela é sozinha, não tem mais marido, o filho está fora. Então ela passou para mim aquela mensagem e eu respondi para ela, né? Os animais estão aqui para desenvolver também, mas o animal estava sofrendo muito, alguém orientou que sacrificasse. Ela podia não ter aceito? Podia, cada um de nós toma a sua decisão, né? Mas nós não temos que alimentar daquela forma que ela falou assim: a gente fica muito triste, é uma tristeza muito grande, porque eu convivi muito tempo com ele. Sim, lógico que é. Mas acontece com a gente, com os nossos entes queridos também. A gente tem saudade? Lógico que tem. É uma coisa que não vai deixar de existir. Mas não pode ser doentia, a ponto de eu me enfraquecer só pensando naquilo, porque aí eu fico me criando uma condição fluídica negativa e estou passando isso para aquele ser que eu estou mentalizando também, deixando ele em desequilíbrio, em sofrimento lá. Porque às vezes ele já está em sofrimento, fica pior ainda. E às vezes ele está bem, está querendo me ajudar, mas eu crio uma sintonia que eu não percebo a ajuda que ele está me dando. Eu só estou pensando dele em lamúria, em tristeza. Então é isso que ele está passando para nós. Você não mantenha o equilíbrio. O Lorival continua falando. Tenha compaixão pelos envolvidos em acontecimentos dolorosos. Ore por eles, mas não se deixe levar por medos e desesperanças. Aí esse mundo está perdido, não é possível, eu não vou conseguir viver nesse mundo, né? A gente começa a criar umas expressões assim: Deus nos abandonou. Às vezes a gente vê espírita falando isso, olha que coisa complicada. E aí a gente entrou no clima. Em vez de a gente estar ajudando a nós mesmos e quem está do nosso lado, a gente está participando desse clima de equívoco, né? Então a doutrina está nos esclarecendo para isso. Preserve-se, diz o Lorival. O prédio bem construído melhor resiste os terremotos. Então, se a gente está estudando, a gente está aqui, graças a Deus, né, abençoada essa casa, está trazendo para nós todo esse potencial de ensinamento da doutrina espírita, ou seja, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A gente tem todo esse conteúdo. Isso tem que dar para nós mais sustentação. A gente tem que acreditar nisso e criar em nós essa certeza. Porque senão a gente fica sendo aquele espírita de superfície. O sentimento não entra, o conhecimento não entra dentro da gente. E depois também não sai de dentro da gente na hora que a gente precisa dar o testemunho, do equilíbrio, do entendimento, da calma, da tranquilidade, né? É difícil. Sim, porque em outras vidas e nessa vida até hoje eu não tinha pensado nisso. Mas agora, puxa, com tanto esclarecimento, sabendo que eu tenho Deus, nosso Pai, que é de justiça e que nos criou, que nos dá esse mundo maravilhoso para habitar. Que esse mundo é dirigido por aquele ser chamado Jesus Cristo. Que fora ele nós temos os nossos amigos espirituais, os guias da casa que eu frequento estão conosco, também nos ajudando sempre, eles sempre falam isso para nós. Só que às vezes nós não procuramos a sintonia deles, nós estamos com pensamento negativo, nós estamos fazendo confusão, aí não há essa sintonia com esses amigos. À medida que a gente tomar cuidado e procurar ter melhor sintonia, nós vamos começar a observar que coisas vão chegando para nós e você vai vendo: puxa, eu tive essa ideia, nossa, e veio esse negócio para eu não fazer isso assim. Isso sempre existiu, é que nós não captávamos essas coisas. Aquele anjo da guarda que nós temos, coitado, ele tem uma mão de obra com a gente danada, né? E a gente é muito rebelde, muito desligado. À medida que a gente for começando a refletir nisso, se esforçar e começar a ter mais essa ligação com o mundo espiritual, acreditar nisso, ter certeza que isso é muito maior do que a gente imagina, esses canais se abrem mais e a gente vai começando a sentir isso. Não estou falando de mediunidade ostensiva, não.
né? É de questão de comunicação com o sentimento mesmo, que médio todos nós somos, né? Todo aquele que sente a influência dos espíritos é médio. Só não somos médios ostensivos, às vezes, que dão comunicação, psicografia, esse tipo de coisa. A Espírito Meimei, ela fala para nós assim, viver, olha só o que ela define viver. Viver é caridade de Deus para com os espíritos em busca da perfeição. Então a nossa vida aqui é uma caridade de Deus para conosco, nos dando a oportunidade de caminharmos para a nossa perfeição. E Ele vai nos dar isso sempre que for possível. Agora, porque eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Sim, eu faço o que eu quiser, mas acima da lei de Deus nós não estamos. Então, se o planeta está passando por um processo de transição, não adianta falar assim, eu vou continuar aqui no planeta Terra fazendo o que eu estou fazendo. Não é assim. Que eu tenho que fazer por merecer para passar de ano também, né? Então, se o planeta vai passar para um planeta de regeneração, onde o bem e o mal vão se equilibrar, e depois lá na frente, onde for passar para mundo perfeito, né, superior, aí o bem vai estar dominando. Eu preciso estar agora em condições de entender que eu tenho que ser uma pessoa que quero me regenerar. É isso. O nome diz. Se eu quero continuar fazendo as minhas maldades, cobrar, não, esse mundo não vai servir para esse espírito. Ele vai ser deslocado para um mundo onde ele vai sentir as suas dificuldades lá, né? Nós aqui já temos recursos, nós já temos celular, nós já temos luz elétrica, nós já temos coisa, aí a gente vai talvez aportar num mundo que não tem isso para a gente dar valor às coisas que nós perdemos. É um mundo que estará lá primitivo, saindo provavelmente para a prova de expiação. Vai depender de cada um de nós. Então, o nosso momento é agora, né? Como diz a Meimei, é uma caridade de Deus. E o que nós estamos fazendo dessa caridade que Deus nos deu nessa vida, né? E ela fala assim, quando o homem descobrir a caridade como caminho para Deus, toda dor será vencida. Então, se nós temos dor ainda, é porque nós não somos caridosos o suficiente, né? Nós não somos caridosos conosco, e não somos caridosos com o nosso companheiro, nosso irmão. E para que a gente possa... Não, tem mais dois aqui que eu queria citar. A Marisa Fonte, no blog Letra Espírita, ela fala assim, reiterando tudo isso, somos todos irmãos em Deus, né? E quando aprendermos, eu estou no futuro, quando aprendermos a agir desse modo, como irmãos, né? Todas as misérias morais e materiais começarão a ser solucionados. Pois o amor é a luz que pode eliminar qualquer escuridão. Então, nos mundos de regeneração, isso vai começar a acontecer. Porque nós vamos todos passar para o processo de nos regenerarmos, então eu vou me passar a ser uma pessoa que estou querendo ser melhor. Se eu estou querendo ser melhor, eu vou tratar melhor as pessoas, o meu companheiro vai passar a tratar melhor a mim e vai por aí afora, né? Então, a gente, para ir para esse mundo de regeneração, nós temos que estar dispostos a nos regenerarmos. Estamos? Não? Não? Alguém falou que não estamos, queremos, mas só que a gente tem que fazer a nossa parte, não é isso? Fazer o nosso sacrifício, estar atentos a isso, né? O amor possibilita virtudes oriundas desse sentimento. Então, o que o amor gera? Caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação e sacrifício. Vou repetir. À medida que a gente vai desenvolvendo o amor em nós, nós vamos sendo mais caridosos, mais humildes, mais pacientes, mais devotados, mais abnegados, mais resignados e aceitamos o sacrifício com maior tranquilidade. Então, a gente olhando isso aqui é uma receitinha de bolo. Como é que nós estamos no amor, né? E no livro Nos Domínios da Mediunidade, para a gente terminar, o espírito André Luiz, que escreveu o livro pelo Chico, mas quem faz a introdução é o espírito Emmanuel. Aí ele vai dar um puxãozinho de orelha para todos nós. Legal, olha só. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, para a gente aprender, compreender, entender, sem esforço e perseverante
em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Vou ler de novo. Sem noção de responsabilidade. Se a gente não quer ter responsabilidade, se a gente não quer praticar o bem, se a gente não quer estudar, não quer ter um esforço perseverante para o nosso próprio burilamento moral, é impraticável, ou seja, não vai adiantar, né? A gente não vai conseguir peregrinar nos cimos mais altos da vida. Ou seja, nós não vamos conseguir a nossa evolução. Nós não vamos conseguir habitar mundos mais elevados. Nós não vamos conseguir chegar no mundo de regeneração. É uma mensagem aqui, né? A gente pode até ir, mas se a gente não acompanhar, não pode. Isso já aconteceu várias vezes com alguns espíritos, né? A gente já falou isso aqui uma vez. Teve uma vez que um dos mundos lá da estrela Sirius, ela passou por um processo também de mundo de provas e expiações para a regeneração. E alguns espíritos lá que estavam um daqueles mundos em torno desse Sol, dessa estrela Sirius, não caminharam também, eram rebeldes, eles foram degradados, foram para a capela. Alguns foram para a capela, trabalharam em capela, se recuperaram e voltaram para Sirius. E outros continuaram em capela errando, né? Foram para um mundo pior do que o de Sirius e continuaram cometendo os erros. Aí passaram alguns muitos anos, aí aquele mundo de Sirius também, de capela, chegou à condição de passar para mundo de provas e expiações para a regeneração. Mas tinha uns teimosos lá, talvez que tinham ouvido de Sirius, talvez capelinos, que não queriam melhorar. Foram para onde? O planeta Terra. Aí Jesus, de braços abertos, recebeu, né, alguns de nós. E vai acontecer de novo o mesmo procedimento, né? Alguns vieram de capela já melhorados, que não quiseram voltar para Sirius, vieram para ajudar Jesus nessa jornada. Alguns vieram de Sirius direto para ajudar Jesus aqui, espíritos nobres, como Maria, mãe de Jesus. Isso está no livro Universo e Vida. Espírito é áureo. É um livro da fé, ele explica isso lá. Então, gente, essa nossa mensagem é para a gente trazer esse otimismo para nós, a importância da nossa vida, né? Da gente caminhar, da gente crescer, da gente se desenvolver. É sempre assim que a doutrina traz essas informações para nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos prestando atenção, nós estamos nos esforçando, nós estamos lutando para nos tornarmos melhores filhos de Deus ou nós estamos desatentos? É só para a gente pensar nisso, refletir, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade dessa conversação. Que os amigos da casa aqui possam banhar a todos nós com muita energia positiva e que Jesus, nosso Mestre, possa nos abraçar. Muito obrigado.